Olá para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Ferreira Nunes, eu sou professor e farmacêutico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formas farmacêuticas sólidas, no caso de cápsulas, relacionados ao fator de equivalência. Antes da gente começar essa nossa aula, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, já curte esse vídeo. Se você ficar com uma dúvida, já deixe aqui embaixo seu comentário e compartilhe esse vídeo. Lembrando que eu já tenho uma playlist aqui no canal sobre alguns outros tipos de cálculos que são aplicados para cápsulas. Então nós já temos vídeos sobre fator de correção com umidade, com teor, e hoje nós vamos falar sobre o fator de equivalência. Primeiro, o que significa isso? Esse fator de equivalência ele é utilizado quando eu quero converter um fármaco que ele está na forma de um sal ou de éster para a sua molécula base. O que significa isso? A molécula que é base é aquela molécula que vai interagir de fato com o receptor quando a gente faz a administração desse medicamento. Só que nós temos que considerar que nessa molécula pode ter alguma outra coisa, ligado a esse fármaco, como por exemplo a presença de um sal ou de um grupamento éster para melhorar alguma característica físico-química desse fármaco. E nesse caso, quando a gente pesa essa matéria-prima, esse sal ou esse éster, ele não vai de fato interagir com o receptor. Ele não está relacionado a esse efeito terapêutico. Então a gente precisa corrigir a nossa pesagem para que eu pese somente aquele fármaco que vai de fato interagir com o nosso receptor. E aí a nossa dose não fica incorreta quando eu aplico esse fator de equivalência. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo da molécula do cloranfenicol, que é um antibacteriano, um fármaco utilizado no tratamento de infecções. E aqui na estrutura química de baixo, eu tenho o palmitato de cloranfenicol. Nesse caso, observem o seguinte, eu tenho o fármaco na forma de um éster que está em palmitato. Só que essa estrutura inferior que eu tenho aqui na molécula, ele não está relacionado à ligação desse princípio ativo ao seu receptor. E quando eu vou realizar a pesagem, não tem como eu pesar somente a estrutura química que liga lá no meu receptor farmacológico. Então, o que a gente faz? Eu vou corrigir a minha pesagem, desconsiderando essa parte da estrutura química do fármaco. Esse fator de equivalência, ele também é utilizado quando eu quero efetuar o cálculo de equivalência em alguns minerais, em que ele está na forma de quelato. Primeiro, o que é um fármaco quelato? Significa que eu tenho um aminoácido, alguma outra molécula ligado a esse íon metálico que favorece o processo de absorção desse íon metálico. Muitos desses íons têm uma pobre solubilidade em água e uma baixa capacidade de permear membranas biológicas. Nesse caso, quando nós temos essa molécula ligado ali junto desse aminoácido, eu melhoro a biodisponibilidade desse íon metálico. Então aqui eu tenho um exemplo da matéria-prima na forma de acetato de zinco. Observem que o que eu desejo administrar no meu paciente seria somente o zinco. Só que existe um éster ligado nesse zinco que é o meu acetato. Então aqui da mesma forma, eu faço uma correção dessa molécula para que eu pese uma quantidade equivalente ao zinco, desconsiderando essa molécula que está na forma de acetato. Para deixar mais claro, vamos ter aqui um exemplo do sulfato de salbutamol para salbutamol base. Então, observe que o meu princípio ativo está na forma de sulfato. Ele está na forma de um sal, mas eu quero desconsiderar esse sal e pesar somente o meu salbutamol. Então, vai ser o mesmo raciocínio das aulas passadas. Eu vou pesar uma quantidade um pouco a mais para equivaler à quantidade que eu desejo. Nesses casos em que eu tenho o meu fator de equivalência, eu tenho que considerar o peso molecular do meu princípio ativo. Então, observe que eu tenho a fórmula molecular do sulfato de salbutamol. Então, o meu fármaco está na forma de um sal. E o salbutamol na forma de sulfato, ele tem a fórmula estrutural de C13H21NO3, só que nesse caso eu tenho duas moléculas desse salbutamol ligados a H2SO4. O peso molecular do sulfato de salbutamol, então utilizando o peso molecular de cada átomo da minha estrutura, ele tem um peso
peso de 576 gramas barra mol. O equivalente em grama do sal é 288. Por que 288? Observe que na estrutura química eu tenho duas moléculas de salbutamol ligados a uma molécula de sal. Então é como se essas duas moléculas estivessem ligados na mesma estrutura. Então o peso total da minha molécula dividido por 2 me dá um equivalente de 288. Já a fórmula molecular do salbutamol base, ou seja, sem a presença desse sal, nós temos C3H21NO3 e o peso é 239 gramas por mol. Nesse caso, tem apenas uma única molécula. Então, o equivalente em grama também vai ser 239. Como que eu faço a correção desse fator de equivalência? Nós sempre vamos pegar o peso molecular equivalente em grama do sal ou do éster dividido por equivalente grama da nossa base. Nesse caso do salbutamol, 288 é o equivalente em grama do sal, dividido por 239, que é o equivalente em grama da nossa base. E isso me dá um fator de equivalência de 1,02. Então, sempre vai ser o sal dividido pela base. Aqui eu tenho uma tabelinha, né? Eu vou até disponibilizar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, essa tabelinha para vocês, onde nós temos um documento que ele traz o fator de equivalência para vários tipos de fármaco. Então, observe que eu tenho a perfloxacina. A perfloxacina ela está na forma de mesilato. Esse mesilato significa que tem outra coisa ali ligado na estrutura química do meu fármaco. Por isso, ele vai apresentar o fator de equivalência, que é de 1,39. Então, nós já temos disponível na literatura vários guias, vários documentos que já traz para a gente qual é esse fator de equivalência. Então, de fato, a gente não precisa realizar toda vez esse cálculo para descobrir para cada tipo de princípio ativo. Nós já temos disponível, né, nos dados aí da internet essas tabelas que já trazem esses fatores. Só uma observação de que, se você repara nessa tabela, nós temos alguns fármacos em que o fator é 1. E o que significa isso? Quando o fator é 1, significa que ele não tem fator, porque qualquer número multiplicado por 1 vai dar o seu próprio valor, tá bom? Aqui, mais uma vez, quando é que eu vou utilizar esse fator de equivalência e como que eu faço a aplicação dele? Vamos ter aqui um exemplo em que eu tenho uma dose do fármaco que é de 50 mg. Só que eu preciso pesar esse fármaco na forma de base, mas lá no meu laboratório eu tenho esse fármaco na forma de sal. E quando eu fiz o meu fator de equivalência, ele deu um valor de 1,2. Aqui vai ser a mesma coisa das outras aulas. Eu sempre vou pegar a minha dose e multiplicar pelo meu fator de equivalência. Então, 50 vezes 1,2 me dá um total de 60 mg. O que significa isso? Desses 60 mg que eu vou pesar, 50 mg equivale de fato à molécula base do meu princípio ativo. Os outros 10 mg que eu vou pesar, né, a mais é relacionado a esse sal que está ligado na molécula. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte aqui, já se inscreva no meu canal. Caso você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Até a próxima!